Vladimir Putin tenta reagir ao cerco econômico, ao estrangulamento da Rússia. Putin emitiu um decreto proibindo exportação de moeda estrangeira. Ele está tentando manter na Rússia dólares, euros, libras. Fernando Nakagawa vem para cá, começa a vigir já amanhã. Muito boa tarde para você, Naka. É uma tentativa de manter moeda estrangeira na Rússia, depois que a Rússia foi proibida de fazer negócios em dólar, em libra, em euro, enfim, fechou ali praticamente, né, a força dela nesses outros países. Desde amanhã a gente está vendo um derretimento dos bancos europeus e Putin está tentando fugir aí do cerco econômico agora que foi armado depois que ele invadiu a Ucrânia. Dani, essa é a resposta do governo Vladimir Putin a essa série de medidas econômicas anunciadas desde o fim de semana, em que o Ocidente, a despeito de um movimento mais discreto no campo militar, no ponto de vista econômico, de fato, Estados Unidos e as autoridades europeias foram mais assertivas quando, no fim de semana, confirmaram a exclusão da Rússia de duas possibilidades: de movimentação de recursos de empresas e indivíduos pelo sistema financeiro tradicional e pelo SWIFT, aquela plataforma de troca de operações, e também congelando o acesso às reservas internacionais. Desde então, o governo de Vladimir Putin tem anunciado algumas medidas para tentar reagir a essa falta de capitais e impedir a fuga de capitais do território russo. Ontem, o governo anunciou uma medida que obrigava empresas exportadoras a venderem 80% dos recursos em moeda estrangeira que estavam em conta naquele momento. E hoje vem essa nova medida anunciada há pouco pelo Kremlin, de que um decreto vai banir a exportação em moeda a partir que exceda $10 mil, e a medida vale a partir de amanhã. Essa regra, segundo o Kremlin, só vai ser aplicada a recursos financeiros, a dinheiro propriamente dito. Isso não impede que uma empresa russa exporte $50 mil, $1 milhão. A restrição diz respeito apenas à movimentação de recursos, de capitais. É uma medida dura que restringe absolutamente a movimentação. Para uma empresa, movimentar só $10 mil não quer dizer nada, é muito pouco para uma empresa. Para o indivíduo, sim, pode fazer diferença, mas para uma empresa, esta medida, a depender dos detalhes que o Kremlin ainda não divulgou, mas inviabilizaria completamente que uma filial, por exemplo, de uma empresa multinacional instalada na Rússia pudesse enviar lucros, por exemplo, ou pagamento de royalties à sua sede em outro país. Essa decisão do governo russo acontece no segundo dia de forte desvalorização do rublo na comparação com outras moedas. Ontem, o dólar subiu mais de 20% na comparação com o rublo e, neste momento, o dólar sobe no mercado internacional na comparação com o rublo 10,89%. Atualmente é preciso ter 112 rublos para comprar $1. Lá no comecinho do governo de Boris Yeltsin eram 5 rublos para comprar o mesmo dólar. Isso mostra como a economia russa está derretendo após essa série de medidas e restrições anunciadas pelo Ocidente. Dani. A bolsa em Moscou não abriu de novo, Não abriu de novo, pelo segundo dia consecutivo. Segundo dia consecutivo, para evitar aquele derretimento assim brutal, aquela coisa que vai parar na chão mesmo. Mas não impediu, por exemplo, a queda absolutamente impressionante das ações do Sberbank, que é o maior banco privado russo. Ontem, os recibos que são negociados na Bolsa de Londres caíram 74%. 74%. E os porta-vozes do Banco Central Europeu já falam abertamente à imprensa da possível quebra das filiais europeias desse banco russo, já que está acontecendo uma corrida às instituições financeiras, às agências, para sacar os recursos. E a gente já tem aquela corrida
das pessoas indo tirar dinheiro na própria Rússia, né? Aquela imagem que fica todo mundo amontoado e tal, o que tira liquidez dos bancos e é sempre uma má notícia, Sim, precede uma má notícia. E neste momento, o Banco Central, o Banco da Rússia, o Banco Central russo, tem muito menos ferramentas para tentar reagir, porque se tivesse posse, por exemplo, das reservas internacionais, teria recursos externos em moeda forte para tentar fazer frente e oferecer liquidez ao sistema financeiro. Esta possibilidade, pela decisão anunciada no fim de semana, fica muito restrita e o acesso ao dinheiro russo que está no exterior é praticamente impossível diante dessas medidas. E aí uma consequência importantíssima desse quadro, Dani, é a inflação. A inflação nos últimos anos na Rússia já foi bastante acelerada pelos mesmos problemas que o mundo todo sentiu com a pandemia e essa desvalorização nesses termos que a gente viu ontem e hoje devem gerar uma grande onda inflacionária no país e os economistas acreditam que só vai ser comparado ao que a gente viu lá na década de 90, na crise russa, quando também houve uma grande desvalorização do rublo, algo parecido e que acabou culminando na saída de Boris Yeltsin e, como muito bem lembrou o Lorival, a chegada de Vladimir Putin. Olha, se você chegou agora, é isso. Putin está fazendo o que pode para segurar dólar, libra, euro dentro do país, já que ele está proibido de fazer negócios com essas moedas. Putin tenta segurar, então, acima de 10 mil. Você não pode emitir moeda estrangeira para fora do país, tem que ficar na Rússia. E isso significa que ele está tentando manter aí dólares, euros, libras, etc., porque ele está proibido de negociar em moedas estrangeiras. Então, tenta ali, de alguma forma, reverter esse garrote econômico que está tomando. Obrigada, Naka. Eu já volto com você, porque eu quero falar sobre a ação do Facebook hoje, avisando que da Meta, né, que é a nova PJ do Facebook, avisando que vai dar um downgrade em todas as publicações do governo russo, em todas as suas plataformas. A gente vai falar sobre isso com o Nakagawa daqui a pouco.